Bom, pessoal, inicialmente, nós vamos começar agora. Eu quero ver aqui o questionário 1, tá? Eu estou colocando aqui alguns questionários que eu vou resolver com vocês, mas antes eu quero passar umas instruções, certo? Nós vamos ver agora a parte de criação de procedimentos e também de gatilhos, tá? Então eu vou... Aqui tem uma base de dados, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nela. Não, isso aqui não precisa, tá bem. Vamos apagar essa base aqui no que não me interessa. Vou criar uma nova base, uma base de dados aqui, vou chamar de aula. Muito bem. Tá. Bom, cria a base aula aqui. Vamos entrar aqui nas ferramentas. E vamos começar com a criação, então, de uma tabela. Vamos criar Create Table. Pode ser produto, uma tabela produto. Essa tabela vai ter a identificação do produto, que vai ser de um tipo serial, e vai ser uma chave primária. Vamos botar aqui o nome do produto, que vai ser um varchar. O nome do produto é um varchar, vou botar tamanho 100. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos fazer alguma operação, muito bem. Então aqui tem o produto. Eu vou ter também a quantidade do produto, né? A quantidade do produto pode ser um numeric, porque pode dar a quantidade quebrada. Então vamos botar dessa forma aqui. Vamos colocar também aqui valor, que vai ser do tipo numeric, certo? E também aqui é 8,2. Vamos colocar aqui um valor default, que é 0.0. E para esse cara aqui também o valor default dele, para não ficar com valores nulos, porque aí tu insere e fica valores nulos, não interessa. Então acho que a princípio é isso daí, a chave primária, quantidade de valor e o código do produto. Eu acho que isso aqui resolve. Então vamos selecionar esse cara, dar um F5 aqui, se está tudo ok. Bom, executou, nós criamos os nossos produtos. Tem a de produto serial, que é a chave primária, nome e quantidade e valor, que são valores numéricos. Ok, botei um valor padrão default ali para cada um. Agora eu vou inserir alguns produtos aqui. Eu vou inserir somente em nome, vou inserir aqui em quantidade. Opa, vou inserir aqui em quantidade e valor. E aí eu vou colocar os seguintes valores ali dentro. Vamos botar nome. Para facilitar, vou botar nomes padrão, tá? Assim, produto 1, tá? O produto 1 tem quantidade 10, o produto 1 tem valor 100. Fica fácil de memorizar e associar com nossos exemplos. Vamos colocar coisas assim bem simples, tá? Eu vou botar aqui para o produto 2, eu também vou botar isso. O produto 2 tem essa quantidade 20 e valor 200. E vou botar aqui para o produto 3. Fica fácil de associar, né? 3, 30 e 300. Ok, vamos executar esse cara aqui, incluindo os valores, feito, está incluído. Muito bem, então vou dar só um select aqui para a gente ver o resultado. Select asterisco from produto F5 está aqui. Está aqui os dados que nós colocamos, né? Muito bem. Bom, o SQL já é conhecido de vocês, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos agora ver como criar funções para trabalhar com isso aqui, certo? Por exemplo, eu tenho aqui quantidade e eu quero criar uma função em que ela busque para mim aqui valores e retorne para mim aqueles produtos, uma listagem assim de produtos que estão em maior ou menor quantidade, tá bem? Como nós faremos isso? Primeiro, create function. Eu vou mostrar aqui uns exemplos básicos de função, depois eu aplico na tabela. Create função, vamos chamar aqui de função soma. Função soma, dobro, né? Acho melhor chamar função dobro, para começar. Então, para criar uma função dobro, o que me traz a função dobro? Eu coloco assim, ó, create function, e agora eu coloco o tipo de retorno da função.
Ó, esse return tem um Szinho. É diferente, é sempre returns, tá? E ele vai trazer o dobro de um valor que eu vou usar lá internamente. Returns, retorna o dobro. Qual é o tipo de valor? Vou botar integer, inteiro. Aí eu coloco as, abre e fecha esse sinalzinho aqui, que é o sinalzinho de cifrão. E fecha sinalzinho de cifrão. E aqui eu coloco a linguagem que vai ser usada. A linguagem que nós vamos usar é a PL, PG, SQL. Muito bem. E o que a gente coloca aqui? Para marcar o begin, que começa a função, e o end, onde termina a função. Certo? E aqui eu coloco que eu quero que ele me retorne. Certo? Então, eu quero que ele retorne o seguinte. Return, certo? Vamos dizer que seja um valor 2, e eu quero o dobro do valor. Por enquanto ele vai retornar só o 2, porque não tem como fazer o dobro ainda, porque a gente não passou o parâmetro, né? Aqui tá errado. Aqui, pronto. Vamos executar isso aqui. Isso aqui não tem, aqui. Muito bem. Tá. Criei uma função. A função criada, como eu chamo a função? Para chamar a função, select, e eu chamo o nome dela, dobro. Muito bem. Executando a função, retornou 2, porque eu tinha o 2 aqui, ó, tá? Mas eu quero que ela faça, por exemplo, o dobro de um valor que eu passar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar aqui o parâmetro, tá? Parâmetro 1 é o nome que eu estou dando, podia ser qualquer outro, dizendo qual é o tipo, assim como uma função normal. Eu preciso apagar essa função, porque no momento que ela existe eu preciso alterar ela, eu tenho que apagar. Drop function, vou botar o nome de dobro. Aqui então no primeiro comando eu vou apagar ela, depois eu vou recriar ela e estou passando um parâmetro. E eu vou retornar o meu parâmetro 1 multiplicado por 2 para fazer o dobro do valor. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar esse cara, vou executar. Muito bem, apaguei a função. Aí eu vou selecionar o comando de criação da função, criou a função. E agora, para mim executar, eu vou pedir o dobro do valor 10, por exemplo, que é o parâmetro que eu estou passando. Então aqui é o mesmo conceito de função lá de linguagem de programação. E ele me retorna, então, o valor 20. Tá, estamos fazendo isso aqui de forma bem simples. Bom, no que isso aqui me ajuda? Isso aqui me ajuda quando eu quero fazer não só usando os returns aqui, mas também utilizando isso daqui como uma forma de usar comandos SQL, certo? Por exemplo, eu posso pegar o valor que está aqui, onde é que está a nossa... e fazer o dobro, certo? O dobro dos valores que estão dentro da base de dados. Como é que eu faço isso? Eu faço um update. Como é que é o nome da nossa base de dados? Ó, tá aqui em aula, tabelas, produto. Até eu vou aumentar aqui as coluninhas para a gente ver. Ó, eu vou pedir para fazer dobrar a quantidade do valor de cada um desses daqui. Então, update, produto, set, valor, recebe valor vezes 2. Agora eu estou aplicando um comando, certo? Então vamos lá. Ali apaga e recria. Muito bem. Agora eu vou chamar a minha função. Essa aqui é a chamada da função. Certo? Não estou mais passando nenhum parâmetro agora. Antes de chamar a função, eu quero executar aqui um select, para nós olhar os dados que tinham antes e depois. From produto. Dá um F5 aqui, seleciono, dou um F5, olha aí. Esses são os valores que nós tínhamos colocado inicialmente. Agora eu vou chamar a função dobro. Opa, tivemos um erro aqui. Ah, é claro que tem um erro, porque a minha função tem um return. Se eu não quero retorno nenhum, eu utilizo do tipo void. E aí, F5, apaguei a função, porque eu tenho que recriar ela, né? F5 de novo, criei a função.
E executando a função agora. Executei a função. Me deu o quê? Nada. Por quê? Porque a minha função não retorna nada. Mas se eu olhar o que tem dentro da tabela onde ela atuou, posso ver que ela dobrou os valores que tem aqui dentro. É um exemplo muito simples, muito trivial, certo? Mas eu só estou utilizando ele como uma forma de mostrar para vocês qual que é a estrutura base de criação de uma função. Então, para nós criarmos uma função, nós utilizamos o comando create function, o nome que eu quero para dar a função, nome função, abre e fecha parênteses. Aqui eu ponho os valores de entrada, sei lá, parâmetro 1 é um inteiro, integer, sei lá, de repente é isso daqui. Returns, qual é o tipo de retorno? Void, se não é nenhum, tá? Se não vai retornar nada. Se vai retornar, eu coloco inteiro. Põe s, coloca o cifrão, e aí coloca begin, para onde começa a função, end, onde termina a função, fecha os sinais de cifrão, identifica a linguagem, que é PL, PG, SQL, e aqui dentro o que eu botar é o que será executado dentro da função. Por enquanto está algo muito simples, certo? Mas eu posso botar aqui, por exemplo, eu posso botar um return, e posso retornar o meu parâmetro 1, né? No caso, somado esse parâmetro aqui, qualquer outro número. Eu estou dando um return. Então essa função nem existe. Eu vou até criar ela aqui, ó. Seleciono F5 só para mostrar o básico dela. Então eu venho aqui, chamo a minha função pelo nome da função e coloco aqui o parâmetro que eu quero. Como parâmetro inteiro, põe um valor numérico e ela executa isso daí me retornando ali o valor que eu passei mais 3. Mas é isso aqui que eu queria. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês tem lá a apostila para vocês do Postgres, tá? E ela está em português, tá? Então aqui ela tem toda a parte, aqui a gente começa no PLSQL, no capítulo 3.5, tá? Capítulo 35.3, ele mostra toda a estrutura aqui da linguagem PLSQL. Ó, criar uma função e assim por diante, tá? Qual é a declaração? Nós vamos ver agora aqui as declarações de variáveis. Dá para declarar variáveis? Sim, dá para declarar variáveis. Cadê as variáveis? Digamos que eu queira pegar e utilizar uma variável nessas minhas operações aqui. Basta eu botar um declare aqui. Aqui eu crio a variável de campo. Variável, vamos botar aqui resultado, que é do tipo integer. Até melhor, vamos criar uma função sempre de novo para ir memorizando o que estamos fazendo. Vamos criar a função soma. Create function soma. Soma recebe valor 1, que é do tipo integer, vírgula, valor 2, que também é do tipo integer, e dá um returns, não esquece do Szinho, aqui tem, que vai retornar um integer também. Um integer também. Muito bem. Coloco aqui esse cara pode botar aqui para ficar bem marcado. É o abre e o fecha. E aqui embaixo que vai o language. A linguagem é Procedure Language, PL, né? Postgres SQL. Essa aqui que é a linguagem. E isso aqui eu vou dividir em 3 pedaços, né? Declare, que é onde eu declaro as variáveis. O body é onde começa, begin, é onde começa o corpo do meu código, e o end, que é onde termina o meu código. No declare, como a função é soma, eu vou criar uma variável aqui, resultado, que eu vou chamar de tipo integer. Tá? Eu posso até botar um valor padrão para ele, que é 0, caso eu queira. E eu vou dizer então que resultado vai receber, como é que eu recebo? Outros pontinhos igual, recebe, tá? O valor 1 que foi passado por parâmetro mais o valor 2. Assim eu faço uma operação matemática. Não tem nenhum select aqui, não sou obrigado a usar select. Eu posso fazer operações matemáticas ou usar outras funções do Postgres, tá? E aí eu dou um return, que agora aqui é return e não returns, diferente daqui de cima. Por que aqui tem um S? Porque eu posso retornar mais de um valor. Aí eu mostro para vocês como. Return, né? Resultado. Muito bem.
Vamos criar esse cara aqui, que é a função soma. Seleciono, né, dou um F5 para ele executar. Ó, deu sucesso. Aí eu chamo com o comando de select. Select soma, vírgula 4. Botei aí para ele somar rapidamente, dá um 14. Olha aí. E o valor é 14. Certo? Tranquilo. Então, o básico de criação de uma função é isso daí. Eu posso também utilizar aqui a função para criar, por exemplo, se eu quiser criar não só operações, mas também fazer algum tipo de averiguação, né? Por exemplo, eu quero fazer um update em um código. Vamos criar aqui. Vamos criar uma função aqui, create function, e essa função vai me retornar uma mensagem, tá? Chamar ela de verifica, e eu vou passar para ela o valor. Vou chamar aqui de parâmetro, é o valor. Eu vou passar para ela o valor, que é numeric, tá? E ela vai me retornar, returns, um varchar. É isso aqui. Muito bem. Language, PL, PG, SQL. Aqui. Bom, como é que eu resolvo isso daqui? Do que eu quero que ela faça? Eu quero que ela me diga se o estoque está baixo ou está alto na nossa tabela produtos. Então, vamos botar aqui begin, que é onde começa, end. E aí nós vamos fazer o seguinte. Se, porque a vantagem de estar utilizando uma PL, né, uma Procedural Language, uma linguagem procedural, é que eu posso usar estruturas condicional. Eu vou botar aqui um if maiúsculo, é indiferente se é maiúsculo ou minúsculo, tá? E eu vou perguntar se o meu valor, digamos, nós estamos fazendo aqui, ele é maior que, sei lá, vou botar um valor aqui 20, maior do que 20. Então, eu vou dar um return, aí vou abrir aspas aqui, estoque, ok, ponto e vírgula. E da mesma forma eu posso botar um else, né, return, dizendo que o meu estoque não está ok, certo? Porque está muito baixo. E eu fecho o meu if, end if. Isso aqui é uma estrutura condicional. Eu vou passar um valor e ele vai me retornar aqui um varchar se está funcionando ou não. Vamos lá. Eu vou pegar e vou clicar aqui também, ó. Executei ela. Vou fazer um teste simples. Como é que é o teste simples? Dou um select, chamo a função verifica. Vou passar por valor aqui, o valor, para ver se vai dar valor 10. Vamos testar com o valor 10 primeiro. Olha só, estoque não está ok. E se eu botar aqui o valor, digamos, 30, né? 30 já deve funcionar. O estoque está ok. Bom, mas é só para isso? Não, quero usar isso aqui dentro de uma estrutura. Vamos botar dentro de uma consulta, né? Vamos botar isso aqui. From produto, para nós olhar o que nós temos aqui dentro. Vamos fazer essa listagem aqui. Aqui deu, pronto, fiz a listagem. E eu vou verificar isso aqui, ó. Tá? Quero verificar a quantidade. Como é que eu vou fazer para verificar a quantidade? Eu vou botar aqui todos os campos e vou botar mais um campo aqui que eu vou botar dentro do verifica. Eu vou jogar a minha função e dentro da função eu vou jogar o campo quantidade. Tá? Porque da tabela produto eu estou jogando o campo quantidade aqui para dentro, para ele executar. E vou pedir para mostrar só o nome do produto aqui para ficar melhor. Só o nome do produto e se tá como é que está o estoque dela, né? Então, olha só. O que ele fez? Ele lançou para mim produto 1, ó, o estoque não está ok, produto 2, estoque não está ok, produto 3, estoque está ok. Então, tu vê que essas funções podem receber, né, e ser executada dentro do select, não só uma vez, mas em todas as linhas da tabela. Então, começa a ver a praticidade desse tipo de informação. Lembrando também que eu posso utilizar aqui uma estrutura que é a estrutura do caso aqui condicional, né? If, else,
tá? Ah, eu quero saber mais sobre as estruturas, tá bem? Vamos achar aqui as estruturas. Ó, aqui, ó, tem estruturas condicionais, certo? Que é o if, then, else, que mostra como trabalha. If, then, else, tudo em português. Ó, os ifs aninhados, tá? Como é que eu posso utilizar? E também entra aqui na parte de loop, ó, os loops. Vou mostrar um loop aqui para vocês, por exemplo, o for. Como eu posso utilizar o for? Em vez de chamar um select, eu vou fazer essa consulta aqui dentro, tá? Como é que eu vou fazer essa consulta aqui dentro? Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse cara aqui, depois eu volto nele. Eu quero fazer um esquema aqui para mostrar para vocês como é que funciona a estrutura de repetição, tá? Então, vamos lá. Create function, um exemplo bem trivial, né? Que é o tabuada, em que eu passo o parâmetro valor do tipo integer, ok? Muito bem. Só que eu quero escrever a tabuada, eu quero retornar mais de um valor. Então, tabuada, ok. Eu vou retornar returns, que a gente chama de set_off, que é conjunto de varchar. Eu vou retornar um conjunto de varchar, certo? Eu vou retornar vários valores, porque eu posso retornar, inclusive, retornar uma consulta que é uma tabela inteira, uma função busca e retorna uma tabela para ser usada. Então, o set_off retorna, então, um monte de linhas, né? Um monte de linhas. Muito bem, eu vou botar isso aqui, vamos botar aqui, e eu vou botar aqui um begin, um end, ponto e vírgula. Vou fechar aqui, language, pl, pgsql, ok. E nós vamos fazer o seguinte. Bom, aí vem a pergunta, né? Eu vou pegar o meu par valor. Ah, não, esse cara aqui acho que tem que ser... Eu vou botar inteiro aqui para facilitar a vida. Depois eu ponho... Eu vou retornar esse valor, return, par valor, multiplicado por 1. Só que é um conjunto de valores, né? Eu quero fazer um conjunto de valores. Então, primeiro eu vou executar esse cara aqui, para mostrar onde é que ele errou. Return para valor multiplicado por... Ah, tá, porque ele quer um conjunto de valores, né? Então ele nem aceita isso aqui, um return simples. Quando eu tenho que mandar um return, um conjunto de valor, eu tenho que usar o return next, que aí ele retorna esse cara aqui. Por que o return next? Ctrl C, Ctrl V. Porque eu vou ter um next, um next, um next, um next, um next, um next, um next. Cada um desses é como se fosse, então, na verdade né? É o retorno, então, de uma linha. Deixa eu botar mais uma aqui para fechar lá no 9. Olha aí. Então, eu retorno um conjunto de inteiros. Isso aqui equivale a uma linha. Dá um F5, ele criou. E eu vou pedir aqui um select, tabuada. E vou passar o valor, sei lá, 8. Vamos ver a tabuada do 8 aqui. E dar um F5. Tá aí a tabuada do 8 criada. Ó. Tá? Tu viu que ele retornou um monte de linha? Por que ele retornou um monte de linha? Porque eu estou retornando um set_off. E eu estou botando aqui um return next. O que eu quero mostrar para vocês? Que ao invés de fazer isso tudo aqui, eu posso, é claro, transformar esse cara aqui, né, esse cara que está aqui, em uma variável. E uma variável, né? E esta variável ela vai ser utilizada dentro de uma estrutura de repetição. Vocês já entenderam porque já fizeram isso aqui. Então, como eu faço? Eu faço uma estrutura de repetição. Aqui vai ter uma variável, vamos chamar essa variável de índice. Né? Índice, vamos lá. Índice. E o índice vai de 1.9. O que significa? Que esse índice primeiro vai receber o valor 1, depois o 2, o 3, o 4, até chegar no 9. E aqui vai começar o meu loop.
E aí ele vai dando vários return next para ir formando aquelas respostas. E aqui eu dou um end loop. Muito bem. Só que essa função já foi criada, né? Nós já criamos ela. Mas como eu não alterei a chamada dela, eu só vou alterar o que está dentro, eu posso fazer o seguinte, ó, create or replace function. Que aí ele sobrescreve. Só se eu tiver que alterar essa parte aqui de cima, que é os valores de retorno e de entrada, aí eu tenho que apagar ela com o drop. Muito bem. E agora eu executo ela e o resultado é o mesmo. Eu só queria mostrar para vocês, então, o funcionamento aqui do for, certo? Muito bem. Então, vocês viram que aqui tem a estrutura de repetição e eu posso fazer o mesmo aqui para essa tabela. Lembra que a gente criou um verifica? Ó, que nós utilizávamos aqui o verifica, que ele verificava a quantidade. Vamos executar de novo aqui para relembrar. Olha ali, ó, ele fazia a quantidade, certo? E o que acontece? Quando eu chamo ele aqui, o select, o verifica a quantidade, eu faço uma chamada para a primeira linha, passo o valor, faço uma chamada para a segunda linha, passo o valor e assim por diante. O que eu estou propondo? Fazer só uma chamada dessa função, tá? Em que eu vou utilizar aqui uma estrutura de repetição for, certo? Em que eu vou utilizar aqui uma linha, a linha for, e aqui eu estou utilizando a linha. Só um pouquinho, pessoal, que eu chegou um pessoal aqui, só um pouquinho. Voltar a gravar. Muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um for. Só conferir se está aberto o microfone, tá. Vou fazer aqui um for e vou pegar a linha. Só que eu vou usar, em vez de ser o in.9, eu vou fazer que o in vai ser de dentro de um select, certo? Select asterisco from produto. Loop. Bom, acontece que esse linha tem que ser do tipo record. E como eu farei? Eu vou pegar aqui... esse parâmetro não vai existir mais. Tchau, parâmetro. Isto. E aqui eu vou botar um set off varchar. E aqui, em vez de ser o parâmetro, nós temos o linha ponto quantidade. Vamos apagar essa função aqui. Drop function verifica. F5 para acabar com ela. Muito bem. E return next. Return next. Porque agora eu estou usando um set, né, de funções. E faltou um declare. Linha que é do tipo record. Record, então, é uma linha com várias informações. Apagado, nós vamos criar esse cara aqui. Ah, não, faltou o nosso end loop, né? O loop começa ali, tem o if aqui dentro, e aqui eu tenho o meu end loop. Muito bem, acho que está tudo aí dentro. Então, fechamos aqui, damos o F5, ele criou, ok. Vamos ver se isso aqui funciona. Ao invés de eu fazer tudo isso daqui, ó, porque isso aqui está acontecendo lá dentro, eu chamo só o verifica, sem passar parâmetro nenhum. Nem preciso dizer que é do tipo produto, eu só chamo ele desta forma aqui, ó. Vamos ver se está tudo ok. E ele retornou para mim, então, estoque, não ok, né, ou não ok. Ah, mas eu queria que eu tivesse colocado outro campo junto. Não tem problema, nós pegamos aqui o linha.nome. Eu uso para concatenar strings isso daqui. Só dar um espacinho aqui, ó, tá? Da mesma forma eu faço aqui, eu passo para ele linha, opa, linha que foi a variável registro que eu criei, ponto nome, eu uso o pipe para concatenar, dá um espacinho para não ficar junto. Não preciso apagar, porque eu só alterei a parte interna, então create or replace function.
tá? Porque aí eu só fiz a parte interna dela, não tem por que fazer tudo de novo. Ela aceita assim. Atualizo e executo. Ali, não retornou, faltou o kit aqui. Ah, não, de repente tá aqui, deixa eu ver. Não. Ah, tá, retornou sim, ó, produto 1, que eu não notei um separador, né? Produto 1, estoque não, produto 2, produto 3, certo? Muito bem. Então aqui eu estou mostrando para vocês como é que se faz um for aqui dentro, tá? Um for aqui dentro. E para este for aqui, posso usar tanto um if, posso usar um return, posso retornar mais de um valor, posso utilizar de variáveis, posso fazer operações matemáticas e assim por diante. É bom a gente utilizar isso aqui dentro de um exemplo, tá? Mas antes de ir para o exemplo, eu quero mostrar outra coisa para vocês que também aqui é muito interessante. Aqui está a parte de criação, então, de funções, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que funciona um evento. O que é um evento? Primeiro vamos dar um select aqui, ó. Select, asterisco, from produto. Vamos ver o que tem aqui dentro. Dá um F5. Tá ali o F5. E eu quero o seguinte. Eu quero criar um classificador aqui dentro da minha tabela, tá? Vamos criar um classificador. Vou botar um campo a mais. Alter table produto, certo? Adiciona column. Tá difícil, hein? Column. Como é que é o nome da coluna? É classificação. Vou botar só classe. Classe varchar. Tamanho 50 tá muito bom. E valor default. O valor default dela é não classificado. Não classificado. Deixa eu ver se não errei a sintaxe. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu adicionei mais um produto, mais um campo na minha tabela, tá? Select, então, asterisco, from produto. E eu botei já até um valor padrão para ela, tá? Então, tá ali, ó, não classificado, não classificado. O que eu vou fazer? Eu posso criar uma função que é a função classifica. Que essa função vem aqui e faz a classificação. Que é aquela, tá? Vamos chamar aqui uma função classifica. Vamos lá. Mas qual é o problema de eu criar a função classifica? A questão toda é quando eu vou classificar? Essa é a pergunta. Eu vou ter que toda vez chamar um select função classifica, select função classifica. Em que momento eu vou classificar? Então, qual que é a proposta? É nós utilizarmos de um recurso chamado gatilho, ou trigger, em que nós continuamos utilizando função, mas nós vamos dizer que esta função vai ser chamada pelo próprio banco cada vez que for atualizado a tabela produto. Como é? Vai ser a mesma história da nossa função que a gente já tem, certo? Então vamos lá. Create or replace function. Classificadora, que é o nome da nossa função. Não vai parâmetro. Não vai parâmetro, não. E já explicaremos por quê. Tá? Returns. Qual é o tipo que retorna? Sempre retorna o tipo gatilho. Por quê? Um gatilho que nós não criamos ainda, um gatilho, né, que associando a linguagem de programação é um evento, ele chama funções para fazer determinada coisa e essas funções têm que ser funções que retornem gatilho, assim como eu estou fazendo. Então a função classificadora vai ser chamada quando for atualizado, então, esta tabela. Muito bem. Então, vamos lá, vamos desenvolver ela aqui. Aqui. E PL, PG, SQL. Muito bem, feito isso aqui. E agora eu tenho um begin, eu tenho um end, e eu quero mostrar para vocês um conceito aqui em banco de dados que é interessante para nós entendermos, tá?
Nós vamos fazer aqui em gatilhos. Eu vou procurar aqui gatilhos. Comando SQL, triggers, não estão aqui? Loop. Vamos procurar aqui então gatilhos, trigger. Aí, gatilhos, trigger. E é isso aqui que nos interessa. Viu que nós não temos uma passagem de parâmetro? E como eu vou lidar com os dados? Bom, como ele é chamado, esse gatilho, em um determinado evento para uma determinada tabela, ele já te dá por parâmetro, para ti, todos os dados daquela tabela, em duas variáveis de ambiente. E quais são elas? Uma variável new, certo? É daquele tipo record que tem todos os dados da tabela. E um old, certo? O que é o new? O new tem os novos valores da tabela. Porque eu estou fazendo um insert, está vindo valores novos. Eu estou fazendo um update, está vindo valores novos. Então, eu vou ter todos os novos valores quando eu fizer um insert ou quando fizer um update. E eu vou ter os velhos valores quando eu fizer um update ou fizer um delete. O insert, vocês podem ver que só tem todos os novos valores. Quando eu for fazer um insert, só tem novos valores. O update é que tem os novos valores, update, e os velhos valores. E o delete só tem os velhos valores. Vamos ver aqui no exemplo que fica bem mais claro como é que funciona. Então, eu quero fazer uma classificação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, como está fazendo um update, um novo valor, eu vou pegar uma nova quantidade que está sendo atualizada, tá? Se a quantidade for, botar um valor aqui menor do que 10, menor do que 20, for menor do que 20, então eu vou pegar o campo new.classe e vou atribuir a este campo a classificação. Qual classificação? É estoque baixo. Estoque baixo. Ponto e vírgula. Else, eu vou botar a classificação aonde? Eu vou pegar o campo classe e vou atribuir para ele o quê? Estoque normal. Ponto e vírgula. And, espaço, if, ponto e vírgula. Muito bem. Eu sou obrigado a retornar o quê? Eu vou retornar o meu new. Por que tu vai retornar o teu new? Porque o new, que é a estrutura que tem todos os campos, de uma linha da tabela foi alterado e eu tenho que retornar ele, para que ele possa ser empregado, então, na operação. Então, está aqui o meu gatilho. Criei a função gatilho. Então, quer dizer agora que quando eu fizer uma atualização, ele vai chamar esse cara? Não. Eu tenho que dizer para ele, se eu vier aqui em produto, certo? Não tem nenhum gatilho aqui. Porque nós não criamos um gatilho, nós criamos uma função gatilho, que é diferente. Função gatilho são funções que podem ser chamadas por um gatilho. E como eu crio um gatilho, eu associo. O que é um gatilho? É associar um evento a um acontecimento daquela tabela. Então, create, aqui o gatilho, eu dou por padrão o prefixo, né, TG, para lembrar que é trigger, mais o nome da função. Esse aqui é o nome do meu gatilho. E esse gatilho está associado ao quê? A qual evento? Bom, eu tenho duas formas. Eu tenho o evento, eu posso chamar após, ou after, ter acontecido o evento, ou before, de ter acontecido o evento. O que muda de um para o outro é que, dependente do que tu quer fazer. Por exemplo, se houver um valor negativo e eu quiser cancelar, eu faço um teste before.
antes, porque aí eu posso cancelar. Como é que eu cancelo? Em vez de retornar um nil, eu retorno nulo, null. Aí eu cancelo. Como eu quero deixar ele alterar e depois que eu vou classificar, então eu vou chamar ele no after, certo? After o quê? After update. Aonde? Em que tabela? Na tabela produto. E será executado de uma forma instantânea, substituindo ou para cada linha. Nos casos que nós vamos usar, vai ser for each room, para cada linha, tá? Então, cria um gatilho, tá aqui o nome do gatilho, no evento after update da tabela produto, sempre que após fazer um update na tabela produto. Chama, o que ele vai fazer? Ele vai executar, execute function, aqui a função que eu vou executar, function, só posso chamar funções do tipo gatilho. As outras funções que nós criamos eu não posso chamar. Na verdade eu não chamo, né? Eu crio um gatilho e ele chama sozinho, certo? F5, gatilho criado. Vamos dar um refresh e ver se o gatilho aparece aqui. Olha ali o gatilho, ó. Chopin. Muito bem, criamos um gatilho. Vamos lá. Select asterisco from produto. Vamos selecionar esse cara aqui. Tá ali, ó. Aqui estão os nossos produtos, tá? Eu vou alterar o produto 3. Eu vou botar para ele um... Ó, estão todos como não classificados, tá? Não classificados. Eu vou fazer um update que vai alterar todos, só para forçar a cada update ele fazer uma classificação. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui update produto set quantidade vai receber quantidade menos 1, só para forçar ele disparar o gatilho para todas as linhas e executar. Que eu errei aqui? Ah, tá. Quando eu estou no... Não é o PL, né? É o select. O select trabalha sem aqueles dois pontinhos. Perfeito. Vamos ver aqui como é que ficou a minha listagem. Se ele chamou. Não, ele não chamou. Por que ele não chamou? Produto, update produto, certo, quantidade. Ah, mas eu setei a quantidade. Vamos entender o que não chamou. Create trigger after update on produto for each room. Execute função classificadora. A função classificadora pega a nova quantidade e o classe recebe isso, classe, e retorna o new. A princípio está ok. Será que está me escapando alguma coisa? Vamos dar esse outro select aqui de novo. Tem certeza, gente? Olha, que era para ter alterado isso aqui. If new quantidade... Pelo menos um dos dois tinha que ser alterado. Eu usei update para cada coluna classificadores. Parece estar certo. Até vou disparar de novo isso aqui. Disparou, disparou. Muito bem, era para ter chamado. Select, não classificador. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar esse coisa, eu vou tentar um before, um produto, um each room classificador. Ok. Então eu vou apagar esse cara aqui. Vai que eu estou cometendo algum erro. Drop. Para apagar o gatilho, eu não só tenho que dizer qual é o nome do gatilho, como também tenho que dizer em que tabela esse cara se encontra. F5, apaguei. Eu vou fazer um update, eu vou fazer assim, ó, antes do update. Before, antes do update, porque aí se eu vou alterar os dados, eu acho que isso aqui vai influenciar sim. Ceará, vejamos, ora pois, executai-vos, executai-vos. E um select. Olha aí. Então, estava aí o meu erro. Porque a gente viu uma diferença entre o before e o one. Antes, né? Antes de atualizar, eu tenho que verificar qual é o novo valor para fazer a alteração. Neste caso, né? Tem outros casos que vai ser o after. Mas é bom que deu para a gente exemplificar o antes e o before. Então, olha ali, ó. Ele botou estoque normal e estoque baixo. O que eu quero fazer agora para mostrar para vocês é
mostrar para você isso aqui um exemplo mais prático, não esses exemplos aleatórios aqui que eu estou utilizando.